Painel 5, a arte de inspirar equipes. O jornalista e escritor José Rui Gandra. Por favor. Enquanto ele... Ok. O Rui é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e em História pela PUC, também de São Paulo. É jornalista há quase 3 décadas, já passou pelas maiores editoras e veículos do Brasil. Iniciou sua carreira como repórter do jornal Folha de São Paulo. Na Editora Abril, foi editor executivo e diretor de redação das revistas Veja São Paulo, Playboy, Exame, VIP, National Geographic, Viagem e Turismo. Foi também diretor da Cross Media, da Globo, transpondo para a plataforma impressa conteúdos e marcas originárias da matriz eletrônica da TV Globo. Nessa posição, desenvolveu produtos como a revista do Fantástico, os guias Globo Esporte, além de inúmeras coleções fasciculares e minisséries em DVD. Escreveu os livros Coração de Pai, História sobre a Arte de Criar Filhos, e a História da Propaganda Criativa no Brasil. O microfone é seu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que aí o fato de ser a última palestra não signifique encontrá-los cansados, até porque os que me precederam com suas apresentações foram bem vivazes, bem interessantes. Eu acho que eu vou fazer um sobrevoo de tudo que foi colocado até agora, adicionando um novo ingrediente. Esse novo ingrediente vocês chamem como quiser. Afeto, amor, emoção, mas aquilo que vai pelo coração da gente, nessas mesmas circunstâncias que nós estamos estudando. Eu tenho dois objetivos com essa palestra. O primeiro é como se a gente se afastasse um pouco do nosso tempo, olhasse para trás e traçasse um GPS histórico do momento que a gente está vivendo. O que está acontecendo exatamente nesse momento atual? Que envolva pessoas, que envolva gestores, que envolva principalmente organizações, sejam públicas ou privadas. E, na segunda parte, discutir como cada um de nós pode interagir de modo mais positivo para, primeiro, obter satisfação pessoal e, segundo, para contribuir para um ambiente, um clima organizacional de uma qualidade mais elevada, da qual eu diria que muitas organizações no Brasil, de novo repito, públicas ou privadas, se ressentem. Tá? Como eu faço tudo com o coração, eu queria realmente começar com o coração. Tá? As coisas em mim se misturam, minha formação acadêmica, minha história pessoal, meus relacionamentos, minha experiência no trabalho, tudo isso está muito misturado, vocês vão ver. E eu pediria, então, um pouquinho de paciência para ver um videozinho de 5 minutos, que acho que vai lançar uma semente de mim bastante esclarecedora, antes da gente prosseguir com a conversa. Tá? É a minha história. E dela é que vão nascer todos os desdobramentos e reflexões que a gente vai ver na sequência. Vamos lá? Sim. Se dá para apagar Eu diria essa que luzinha quando o de filho cima, nasce, aqui você são- se torna automaticamente coadjuvante da sua própria vida, sabe? O filme é sobre a sua vida, mas o ator principal são os filhos. Me dá uma chute nessa hora aí. Eu tenho 2 filhos de casamentos diferentes. Tá? No primeiro casamento, Paulo, meu primo gêmeo. No segundo, Pedro. Foram 2 filhos que tiveram muita diferença entre si, mas que com o tempo acabaram aí se aproximando e se tornando muito amigos e irmãos no sentido literal da palavra. Infelizmente, em janeiro desse ano, o Paulo faleceu, meu primogênito, meu filho mais velho, mas me deu, numa dessas ironias maravilhosas da vida, me deu o conforto de deixar um netinho na casa do vovô, exatamente. Eu acho que Deus me deu junto o veneno e o antídoto, sabe? A sensação que eu tenho é isso. Rodrigo hoje boa parte do sentido da minha vida está naqueles olhinhos. E eu percebo que para ele, por força das circunstâncias todas,
eu acabei virando uma referência muito forte, né? A gente tem uma relação linda, toda semana ele passa uma noite aqui, um dos dias do fim de semana, então ele está bastante acostumado, e eu acho que eu estou no singular território entre o papel de pai e o papel de avô. Nossa, Zé, você eu até me perdi, fiquei tão emocionada. Perdi o fio da condução do que eu queria te perguntar. Na verdade, é se você mudou a sua visão da paternidade depois de você ter perdido um filho tão jovem, né? Olha, Fátima, a perda é para sempre e é devastadora. Mas eu acho que também tem algo muito grandioso quando você analisa a perda de um filho a posteriori. Primeiro você descobre o tamanho do amor que você tinha para esse filho, que geralmente é 300 vezes maior do que você imaginava. Segundo, acho que é um grande momento para, se você crê em Deus, mostrar que efetivamente confia nele. E se você não crê, mostrar que efetivamente confia em você. Sabe? Porque eu tenho o Pedro, tive a dádiva de ter o Rodrigo, que parece o Paulo, você voltou no tempo e está nele outra vez. Acho que teve isso mesmo do veneno e do antídoto, sabe? Hoje eu olho o Rodrigo, quando eu comecei a escrever esse livro, a minha intenção era justamente reaproximá-los. Eram filhos com 3 anos de diferença, com mães diferentes, com temperamentos diferentes, e que foram criados de forma muito diferente. Eu não fui presente com Paulo como eu seria mais tarde com Pedro. E você foi um pai diferente, então. Isso. E um avô agora, como é que você é? Agora, eu acho, primeiro, o livro conseguiu reaproximar. Eu tinha muito medo que um dia eles mantivessem uma relação fria, distante, e não se vissem como irmãos. Então eu olho um pouco pelo lado bom. A perda é irreparável, eu não vou consertar nunca, é uma dor que eu vou carregar e é problema meu. Agora, o Rodrigo é um resgate. Além de ter um neto ali maravilhoso que me ama, que eu amo perdidamente, é a possibilidade também de oferecer ao meu neto o que por uma imaturidade ou egoísmo até, eu não ofereci ao meu filho. Eu só queria compartilhar, se você me permite, a história dele, que até me emocionou, porque parece muito com uma história que eu vivi na minha casa. Eu perdi uma irmã há 3 anos, também muito jovem, de uma morte súbita, depois de ter perdido meu pai. Em 9 meses eu perdi 2 pessoas importantíssimas na minha vida. E 2 semanas depois da morte, do falecimento da minha irmã, nasceu uma sobrinha, filha de um outro irmão meu, que foi uma luz para minha mãe e que eu acho que deixou ela viva até hoje. Ela cuida como se fosse a filha dela e que faz toda a diferença. Então acho que é uma explicação divina maior do que a teoria da gente explicar. Eu me identifiquei muito com a história. Você falou teoria, o Zé Rui tem uma teoria. E vou deixar que o Pedro, que é o seu mais novo, né, conte pra gente que teoria é essa, que jeito peculiar ele tem de tratar os assuntos difíceis da vida. Vamos ver. Uma coisa que meu pai me ensinou, que meu pai fazia muito comigo quando era mais novo, ele chegava pra mim assim, me puxava no sofá assim e falava: olha, agora vamos falar das verdades da vida, cara. Aí ele começava a falar assim: pô, todo mundo morre, todo mundo acontece isso com aquilo. Às vezes ele pegava uma coisa que tinha acontecido no jornal, mostrava pra mim, uma notícia dura mesmo pra mim. Ele tem uns 7 anos, mostrava pra mim, falava: ó, como é que é a coisa aqui. Aí, isso, pra mim, na hora, óbvio, eu ficava: pô, por que meu pai faz isso, né, meu? Ele fica me aterrorizando aqui, pra eu criar medo em mim. Mas aí eu vi que esse medo que ele colocava em mim não era um medo ruim. Porque você se sente preparado, até quando morreu meu irmão, ter já uma consciência de que as coisas são assim mesmo, que a vida é assim, ter essa consciência prévia, acabou me ajudando muito. Uma outra forma diferente de proteção, no fundo. Isso. Na verdade, por mais que parecesse que você estava tentando não protegê-lo, colocá-lo diante de tudo, que dá, é uma forma de proteção. Fátima, para resumir assim muito rapidamente, eu acho que nesse mundo maluco que a gente vive, que a gente tem uma disponibilidade mínima
para filhos, a gente tem uma presença ali muito escassa e se trabalha feito louco e a gente está sempre em briga com os próprios sentimentos. Eu costumo dizer que o papel de um pai, o grande papel de um pai nesse mundo de hoje, é o de um construtor de calos. Construtor de calos no coração dos próprios filhos, sabe? E eu acho que o grande desafio é você construir um calinho no coração do próprio filho, que consinta que ele aceite as verdades da vida, as chamadas verdades da vida, mas que esse calo não seja grosso demais, espesso demais, que o impeça de sofrer, tá? E nem seja fininho demais, que ele saia sofrendo aí por qualquer coisa. Mas que geralmente as pessoas têm uma tradição do chamado luto cerrado, né? Que só aparece. Vamos nos fechar e o luto é sinônimo de tristeza. Poxa, por que a gente vai destacar tanto uma tristeza e esquecer tanta coisa boa que a gente teve na vida também? Bom, então acho que essa é uma ótima mensagem. Vamos aproveitar todo mundo que está perto da gente, né? Vamos aproveitar esse próximo Dia dos Pais. Vamos aproveitar com os nossos pais, com os nossos filhos, né? E aí a gente ficar com essas memórias boas. E Fátima, eu queria, se você me permitir, te entregar o livro. Por favor, um prazer, muito obrigada. Ele foi lançado em São Paulo segunda-feira, com muito sucesso. E vai ser lançado hoje à noite no Rio, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Coração de pai. Obrigada, Zé Rui. Muito obrigada. Convidado. É isso, gente. Dessa diversidade da minha vida, acho que gradativamente eu consegui construir um caminho de crescimento. Eu não vou dizer que não penei, que não comi uma tonelada de capim, nem que não chorei a água de um coqueiral, porque todas essas coisas eu fiz, mas eu posso lhe assegurar que hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor do que eu era. Apesar de, como diz um amigo, sempre carregar um tijolo no blazer. Sabe, ele me disse, você vai ter a sensação de que está carregando o rochedo de Gibraltar nas costas. Depois vai passando um dia, vai passando uma semana, vai passando um mês, essa dor vai se atenuando, vai se transformando em saudade. Agora ela nunca some exatamente, então ela fica como se tivesse no bolso do blazer um tijolo. E andasse com ele para lá, para cá e aprendesse a conviver com isso. Como eu disse, essa primeira edição, Azulzinha, eu escrevi com os meus filhos vivos. E com a séria intenção de fortalecer o vínculo entre eles, de vê-los como irmão. Eu tinha uma paranoia miserável de que uma vez adultos, eles fossem se telefonar uma vez por ano no Natal, no aniversário, e como faziam meu pai e seus irmãos ali, conversassem 5 minutos, brigassem e acabassem batendo o telefone na cara do outro e falar que irmão não vale nada, tal, papapá. Eu não queria. Realmente eu não queria. Lancei o livro, consegui esse intuito, Paulo se casou, Pedro foi padrinho, mas infelizmente quando esgotou essa primeira edição, 6 meses depois do lançamento, Paulinho morreu. Tá? Vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com gestão de pessoas. Eu diria 2 coisas. Primeiro, a partir desses acontecimentos na minha vida, eu sou historiador também, e é um objeto de interesse profundo meu. A partir desse acontecimento, eu comecei a refletir com o que tinha se passado comigo, com outras pessoas da família, semelhantes, e passei a estudar muito a estrutura familiar. Tá? E me dei conta do quanto a estrutura familiar está mudando nesse mundo que já não para de mudar. Ela muda mais intensamente ainda. Segundo, nesse mundo muito marcado pela ganância, muito marcado pelos interesses, em que a afetividade se expande tão pouco e a gente olha na cabeça do outro vendo um número, ou um funcionário de baixo custo, ou uma pessoa conveniente para os nossos interesses momentâneos, e não ali num sentido de parceria ou de equipe, a família é a nossa última reserva de valores.
Eu acho que ali na família você vai ter o que você é de mais genuíno. Você vai ser o que você é de mais genuíno. Você não tem os papéis, as máscaras, todas as personas de que você se vale na organização. Fui estudando e vi que a família passou por muitas mudanças. Fui estendendo um pouco mais essas mudanças, começando a dar palestra, e me dei conta que essas mudanças se estenderam também pelas organizações. Então, se eu pegasse hoje as duas instituições nossas, que nos últimos 60 anos, de uma maneira mais gradativa, mais gradual, e nos últimos 20 anos, de uma maneira muito mais intensa, vem passando por transformações, essas duas instituições seriam exatamente a família e o trabalho, as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Aí que eu quero passar agora para vocês um GPS de onde nós estamos, que momento nós estamos vivendo, tá? Olha, alguém vem de uma família assim? Quem vem, levanta a mão aí. Ó, olha como é pouca gente já comparado. 50 anos atrás, se perguntasse, acho que 2 pessoas não iam levantar a mão aqui. Essa é a minha família. Aquele é meu avô, minha avó, e essa é minha mãe, que é a única pessoa viva de todos esses 9 irmãos, pai e filho. Dona Dida era uma funcionária pública, uma professora de francês, aposentada, vai fazer 93 anos, está muito bem, sabe muito bem o que foi essa vida. E isso era o que se famava de uma família extensa, quase, eu diria, de um clã. Ali as relações consanguíneas contavam muito. Uma tia numa família dessa é uma segunda mãe. Um primo é um segundo irmão. Um sobrinho era um segundo filho. Eu me lembro que eu morava em Mojimirim, meu pai era delegado de polícia também, funcionário público, também servidor público, vamos colocar a palavra corretamente. E eu vinha de Mojimirim, onde nós morávamos, para os aniversários dos meus avós. E essa vilinha aí, onde eles tiraram as fotos, foi meu avô que construiu, ali em Perdizes, 7 casas. Ele construiu 7 casinhas, se instalou na casa 4, que era imediatamente no meio, pegou 3 do lado, deu para 3 filhos, 3 do outro deu para outros 3 filhos, ficaram sobrando 3, minha mãe estava fora. Tinham mais 2 que alugaram casa ali do lado da vila. E ele, como um líder de um clã mesmo, um patriarca de um clã, tomando conta ali de todo mundo. Quando eu vinha de Mojimirim nos aniversários, principalmente os aniversários do meu avô, da minha avó, todas as casas tiravam suas mesinhas. E nesse lugar onde estão os carros, estendia uma mesa enorme. Só que era uma mesa que uma era alta, a outra era mais baixa, uma era comprida, a outra mais curta, uma redonda, uma quadrada. Mas com tudo aquilo, as toalhas de mesa por cima, acabava se fazendo uma mesona ali de 30, 40 pessoas, que se comia massa fresca, vinho caseiro, um monte de coisa, até que acabavam todos cantando o Caxangá. Vocês lembram disso? Os escravos de Jó ia destruir metade dos copos. Essa talvez seja a lembrança mais calorosa, mais doce que eu tenho de minha infância. Agora, o que aconteceram com essas mesas com o tempo? Essas mesas se espalharam. Essas mesinhas raramente se juntam. A família ganhou outro aspecto. Então, se falasse se essa era a família ontem, talvez essa seja a família hoje. Eu não diria nem que fosse essa. Acho que o Xirek e a Fiona fizeram inseminação in vitro, como a Fátima
e o Bonner, porque não... Americano nenhum teria 3 filhos hoje. Brasileiro dificilmente teria, imagina americano. Então, o que era um clã, o que eram relações consanguíneas e repletas de valores, se transformou em uma pequena família nuclear. Tá? Esse foi basicamente a transformação que a gente viveu nas últimas décadas na família brasileira. Gente, o mercado. Nesse mesmo período, vamos contar aí o pós-guerra, tá? Esse é o Iguatemi em 72 e ali o Iguatemi em 2012. 40 anos separam essas fotos. Aqui, o Iguatemi estava totalmente às moscas. Tem alguns carros aí, quem não conhece, esse era um Cinca Chambord. Quando você queria paquerar, saía com um carro desse. Seria a mesma coisa que sair, sei lá, com uma BMWzinha, hoje um negocinho mais bonitinho. Esse era o Gordini. Hoje seria um Gol, sei lá, um Palio, alguma coisa, 1.0. E esse aqui era o Aero Willis Itamaraty, tá? Que era a limousine da época. Quem tinha um carro desse tinha o mundo na mão aqui no Brasil, aquele. E as meninas a gente chamava de gasolinas. Porque só aceitavam namorar se tivesse carro. Se não tivesse, nada feito. Ia ter que se contentar. Isso não mudou? Agora que é mais Maria Chuteira hoje em dia, hein? Bom, então a gente olha, fala, shopping. O shopping Iguatemi ficou 10 anos até decolar. Ele quase faliu. Ele teve, assim, à beira da falência, acho que chegou, na época, a entrar em concordata, refez as dívidas e deslanchou. Tá? Naquele tempo, o comércio era completamente outro, o varejo era completamente outro, a produção era completamente outra. E o shopping ficou ali, se insinuando, até que um dia acabou deslanchando. E hoje, se a gente olhar, é difícil o bairro de São Paulo que não tem um shopping. Se você sair andando numa linha reta ali, 5 quilômetros, você vai provavelmente encontrar um shopping. Eu costumo dizer que eles são as novas praças. Eles substituem o espaço público. Tá? Então você vai para entretenimento, você vai para ver um filme, você vai para comer, você vai para comprar roupa. Acabou virando a opção de lazer. Coisa que, se olhar cidades como Nova York, não é. Você não tem shopping centers em Nova York. Você tem nos Estados Unidos inteiro, mas nas cidades pequenas, que é meio uma maneira de resolver a questão do comércio de uma vez. Agora, esse modelo veio e gradativamente foi se impondo, sem que a gente se desse conta. Abriu o Iguatemi. Olha, depois de um tempo abriu o Morumbi. Depois de um tempo abriu um outro. Aí o West Plaza. Você vai vendo um. Mas quando você olha no espaço de décadas, o modelo todo mudou. Tá? Então, é um modelo muito mais voltado ao consumismo, muito mais concentrador. Antigamente, a gente tinha muito comércio de rua em São Paulo, coisa que não existe mais. Vou dar um exemplo, o lazer de rua mesmo. Não havia um bairro de São Paulo que não tivesse pelo menos um cinema na rua. Sabe quantos cinemas tem na rua hoje? Assim, particulares, de olhar e falar, o dono de um cinema resolveu abrir? Nenhum. Tem 2 cinemas na rua, que são o Belas Artes e o Itaú Unibanco, Itaú Classe lá. São os 2 únicos, o resto são todos dentro de shopping. A gente não tem mais muitas lojinhas, as ruas já estão segmentadas, Rua das Noivas, Rua dos Azulejos, Rua de Material de Construção, Rua de Lustre e tal. Então houve essa mudança muito grande. Quais as razões dessa mudança? Eu costumo dizer que 2, e separadas por um certo período de tempo. A primeira, a americanização do Brasil e do mundo. Quando os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra, os americanos levaram o seu modelo hegemônico de produção
para todo mundo. Começaram ali pela Europa, Japão, que foram os adversários na guerra, depois se expandiram pela parte ocidental europeia, e aí veio a se formar o que hoje a gente conhece como Ocidente. Tá? O outro lado tinha a hegemonia da União Soviética, estados fechados, estados fortes, né, ditaduras no leste europeu, que também ruíram, e com a ruína da cortina de ferro, das ditaduras socialistas, comunistas, a gente teve paralelamente o advento da era digital, que aí foi uma verdadeira revolução no sentido de você criar um modelo organizacional de grande eficiência e de largo alcance, né? A internet, a era digital, trouxe o suporte tecnológico para que a globalização que os Estados Unidos tinha iniciado meio timidamente ganhasse efetivamente uma escala mundial e tivesse um suporte tecnológico poderoso, como tem hoje. Então, hoje o que a gente tem? A gente tem um modelo organizacional americano que está imperando em todo o mundo. Vocês conhecem mais ou menos esse modelo. É um modelo que fala em um trabalho intenso no corte de custos, é um modelo que valoriza a meritocracia, é um modelo que valoriza incrivelmente o planejamento, é um modelo que já está na estrada há muito mais tempo que nós, e que hoje se consolidou no mundo inteiro, entrando, porém, em choque com determinadas mentalidades. Você não pega duas culturas e mistura como você mistura o Nescau no leite. Isso é um processo gradual, é um processo lento, é um processo extremamente complexo, tá? E, eu diria, é um work in progress, é um trabalho em andamento. É algo que está acontecendo ainda, tá? Então, nós estamos como? Após o advento da era digital, a gente passou a ter a sobreposição de duas mentalidades. Uma americana no plano organizacional e também no plano pessoal. O brasileiro, a gente sabe, é meio macaco de americano mesmo, não tem jeito. Eu, desde pequenininho, fui macaquinho, eu queria meu All-Star, eu queria minha calça ali, as pessoas, quando viajavam para os Estados Unidos, um primo ia a família inteira no aeroporto, dar tchau. Depois, quando voltava, ia a família inteira no aeroporto para pegar o presente, ver o que tinha trazido para cada um e tal. Mas há um encantamento natural do brasileiro. O brasileiro tem um encantamento com esse modelo americano, mas não tem uma adequação completa a ele. Então, nós passamos a ter duas mentalidades convivendo ao mesmo tempo. Tanto na família, que sofreu mudanças, e certamente por influência desse estilo de vida americano. Hoje a gente está muito próximo. Eu lembro quando eu era moleque, os rapazes saíam para estudar nos Estados Unidos, iam para a faculdade e não voltavam mais para casa. Depois só voltavam no dia de ação de graças para comer o peru lá com a família e blá blá, ia cuidar da própria vida, ia fazer a sua família. Não tinha nenhum sentido de extensão. Era nuclear e ocasional. Agora, e nós? Nós deixamos de ser latinos? Não, né? Eu acho que a gente tem determinados traços que não vão desaparecer tão facilmente. Alguns por bem. Nós somos um povo solar, nós somos um povo, eu não gosto de usar a palavra cordial, mas um povo sociável, um povo que gosta de estrangeiro, que absorve bem as pessoas. Mas nós também temos uma série de defeitos se comparados a essa nova ordem organizacional. Tá? Vou passar, assim, rapidamente por alguns. O latino. Passar rapidamente. Paternalismo é um traço nosso. Tá? A gente vê pai e vê mãe, ou quer ver pai, quer ver mãe, em toda parte. A gente quer que o patrão seja pai,
que a prima seja mãe, a prima rica, de preferência, quer que o Estado seja pai, quer que o presidente seja pai, ou a presidenta seja mãe, sem medir muito as consequências dessa adoção involuntária, né? O populismo, acho que é uma clara expressão disso. É muito comum nos países latinos e é uma projeção muito clara dos tempos em que o industrial ia abrir uma empresa, vamos supor um Cresp, abria uma tecelagem, ele construía a fábrica, construía casas para os operários, construía ali um supermercado, dava assistência médica, construía uma capelinha, era uma pequena cidadezinha dentro da fábrica. Então, um cara assim, que é como um fazendeiro que tem sua colônia lá na fazenda, é para ser visto mesmo como pai, né? É o pai patrão, como alguns devem ter visto esse filme italiano aqui. Quer dizer, tem ao mesmo tempo que tem um acolhimento, tem uma submissão, entendeu? Você se submete pelo afeto ao patrão aqui. Improvisação. A gente acha que o jeitinho brasileiro é uma coisa gloriosa, que a gente tem uma criatividade danada, que dá solução para qualquer problema. Nesse contexto de desenvolvimento humano, sabe quanto o jeitinho brasileiro vale? Nada. Nada, absolutamente nada. É uma carta fora do baralho. A cultura anglo-saxônica, que domina nossas organizações, não aceita isso. Não aceita isso porque não faz parte dela. A Inglaterra e os Estados Unidos, desde o século XVIII, XVII até, já se separaram dessa nossa ética, né? Católica, pouco propenso ao lucro, de baixa capacidade empreendedora. O brasileiro não é um empreendedor por excelência. E o serviço público, ele abre uma contradição muito interessante nesse sentido. Porque, para mim, todo concurseiro é um empreendedor por excelência. É um cara que fala, pô, eu vou assumir minha vida nas minhas mãos. Sabe, eu vou me inscrever no Damásio, eu não sei qual é o grande curso para os concursos públicos hoje, mas ele vai desenvolver um projeto pessoal, ele vai atrás de um projeto pessoal, vai batalhar por ele e vai abrir uma frente de carreira. Vai abrir uma carreira pelo próprio esforço. O mal é que muitas vezes ele vai abrir essa carreira no funcionário público, no funcionalismo público, mirando se é um servidor quietinho, ficar no canto dele, ninguém me enche o saco, vou receber meu salário todo mês e só não quero complicação. Não é isso. Quando essas duas culturas começam a se chocar, e estão se chocando mais do que nunca hoje nas organizações, eu acho que é hora de acordar. E a primeira coisa que a gente precisa acordar é: essa cultura anglo-saxã não vai mudar. Teremos que mudar ou nos adaptar nós a ela. Tá? Era uma cultura que já se colocou como hegemônica em organizações do mundo inteiro. Outro grande fato nessa mudança: antes as empresas competiam no ponto de venda e na mídia, em sua essência. Tá? Hoje, isso acabou. A competição não se dá só no mercado. Uma das grandes características do modelo organizacional anglo-saxão é trazer a competitividade para o interior das empresas. Isso vale mais para a iniciativa privada que para o serviço público, mas também na busca de eficiência, na produtividade, também vai acabar desembocando no serviço público. Hoje, a gente tem tudo em mudança. A gente tem a família mudando, a gente tem o trabalho mudando, a gente tem as empresas mudando, a gente tem os órgãos públicos mudando, o próprio Estado mudando e o Brasil mudando. E, mais importante que tudo isso, a gente tem a nós mesmos mudando.
E acho que o importante hoje é olhar a direção em que se deve mudar, do que se deve abrir mão e do que se deve bater o pé. Para o que se deve bater o pé. O Estado também adquire gradativamente um novo perfil, mais enxuto e eficiente. Isso, esqueçam, pelo menos pelos próximos 100 anos, esqueçam o Estado interventor, o Estado gordo, o Estado paternal, que cada vez ele vai ser mais algo mais próximo a uma organização privada na sua busca, nos seus interesses, do que propriamente um Estado servidor. Eu acho que a gente está no caminho de achar um equilíbrio entre o Estado servidor e o Estado eficiente, né? Para resumir essa primeira parte, fechá-la, eu diria, somos criaturas latinas, sabe, a gente é ciumento, a gente é rancoroso, a gente é encrenqueiro, a gente é invejoso, a gente tem um monte de defeitos que não adianta tapar com a peneira, não, que eles vão aflorar num momento ou no outro. Então nós somos criaturas latinas, criaturas de sangue quente, eu sou descendente de calabrês, posso atestar isso, em tanta gente, em mim mesmo aqui, inseridos no ambiente organizacional, público ou privado, anglo-saxão. Então, há uma série de desconfortos que brotam dessa nossa condição. A gente carrega sentimentos que não são necessariamente alinhados com essa ética anglo-saxônica. E esses sentimentos geram desconforto, geram inveja, geram dificuldade de coesão nas equipes, geram dificuldades nos relacionamentos interpessoais, gera ciúme, gera inveja, gera um bocado de coisa. Fofoca, que é uma instituição nacional, seja no campo corporativo, seja no campo do serviço público. Em suma, a gente está vivendo esses pequenos atritos, muitas vezes inconscientes do momento histórico que os está provocando. Tá? Então, eu tenho a clara impressão de que se a gente tiver consciência dessa dualidade e do papel da gente frente a essa dualidade, vai ser muito mais fácil e muito mais prazerosa a carreira da gente, seja numa organização privada, seja num órgão público. Tá? É um pouco não dar murro em ponta de faca, não tentar também viver uma realidade que já se foi, se posicionar corretamente diante do próprio tempo. Tá? E aí vamos lá falar do servidor. Tem duas historinhas, eu quero contar rapidamente a historinha e depois discutir esses traços. Esse é um capítulo do meu livro, que se chama O Gladiador e o Comandante. E bem sucintamente era o seguinte, o Pedro estava então com 5 para 6 anos de idade e fazia xixi na cama, toda noite, toda santa noite. Chegava de manhã, a gente ia acordar ali, olhava o lençol encharcado, ele com aquela carinha de, puta, não dou conta disso de jeito nenhum, tal, e penando. Foi indo ali 3, 4 anos, normal, ali chegou nos 5 para 6, começou as tais festas do pijama na escola, em que iam 5 moleques dormir na casa de outro, né? Eu vi que o Pedro foi 1, 2 vezes e não quis ir mais. Aí conversa ali, claro, foi xixi, sofreu um bullying lá e não quis mais voltar. Aí, coisa mais curiosa, 1 semana depois entraram ladrões em casa. E o Pedro tinha um PlayStation 1 que era a loucura da vida dele. Ele voltava da escola, sentava no game e ficava jogando o dia inteiro. E os ladrões ali nos parques cacarecos que a gente tinha na casa levaram também o PlayStation dele. Aí eu falei, como é que eu vou me arrumar nessa agora? E um dia ali, tinha tomado um copinho de vinho ou 2,
tinha voltado da Inglaterra uns dias antes. Aí me deu um estalo, eu falei, Pedro, vamos fazer uma coisa, filho? Fica 10 noites sem fazer xixi, que eu te dou um PlayStation novo, um 2, que tinha acabado de sair. O olho dele ficou desse tamanho e tal, mas logo depois já murchou. Ele falou, pô, 10 dias, 10 noites, eu não consigo ficar 2. Você vai querer 10? Eu falei, não, eu vou te trazer um cara que vai te ajudar muito. Tinha trazido de Londres, no Museu Britânico, eu fiz um mestrado, não cheguei a terminar, mas sobre a antiguidade greco-romana na Itália. E adoro a antiguidade romana. Então tinha trazido no Museu Britânico uma coleção de miniaturazinhas de chumbo do gladiador, do centurião, do comandante, do pretor, tal. Aí eu falei, Pedro, eu vou te trazer um cara aqui que é fundamental. Peguei o gladiador com um escudinho, uma rede, e falei, gladiador, ó, estamos com o seguinte problema aqui, o rapaz faz xixi e tal, será que você pode ajudar a gente? Você que entrava nas arenas e ou matava ou morria, você tinha que ganhar para sair vivo de uma luta, de cada luta. Você pode ajudá-lo? Aí fui eu mesmo, dublando a voz, né, com a mãe do lado. Claro, claro, posso sim, não sei o quê. E como que você vai ajudar? Ele falou, não tem problema. Quando o Pedro deitar, eu vou ficar aqui na beira do precipício. É um bonequinho assim, está lá na mão dele. Eu vou ficar aqui na beira do precipício, que era o criado mudo, perto da cabeça do Pedro. Quando ele dormir, eu jogo a minha rede em cima dele. E ele não vai fazer xixi, porque a rede não vai deixar. Arriscamos. Sei que no dia seguinte, passamos lá na cama sequinha. Segunda noite sequinha, terceira noite sequinha, quarta noite sequinha, quinta noite sequinha, sexta manhã sequinha, sétima manhã sequinha, oitava manhã sequinha, nona manhã sequinha. Na 10ª catei minha mulher, era um sábado. Falei, vamos embora comprar o videogame desse moleque, vamos acordar ele e vamos comprar. Abri a porta do quarto, estava ele sentado no meio da cama, chorando, a cama encharcada no último dia, assim, encharcada. Aí a única coisa que eu olhei e falei, o que eu falo? Eu falei, PQP, gladiador, o que aconteceu aí? Dormi. Fiquei 9 noites acordado e acabei dormindo. Tal. Não dava para aguentar mais, tal, não teve jeito. Falei, pô, me apronta uma dessa com um moleque desse, agora como é que vamos resolver isso? Sucintamente, tá? Aí ele falou, eu não tenho capacidade de resolver isso, só quem pode resolver é o comandante. Aí eu falei, ah, é? Então, peraí, só. Fui lá no saquinho, peguei o comandante. Pedro, achei, ó, o comandante veio ver qual é. Aí mais uma vozinha, mais uma dublagem. Comandante, olha o que houve aqui. Gladiador, sua besta, por que você não dormiu no Coliseu? Por que você não dormiu na Arena de Alexandria, de Verona? Lá você ficava para não morrer, né? Aqui é um menininho que está precisando, você é relapso. Aqui. Não. Aí virou, fica quieto aí você, vai. Falou, Pedro, o comandante falou para ele, você se esforçou muito, você teve um senso de missão muito grande nessa tarefa. Ficou 9 noites sem fazer xixi. Então, como é só uma, se você repetir essa noite e não fizer xixi, vale por essa que passou. Bom, não precisa dizer que o Pedro não abriu a boca para colocar água naquele dia. Acho que nem passou pela cozinha e se bobear, acho que nem dormiu. Eu sei que no domingo a gente acordou, ele estava com um sorriso desse tamanho na cama e com um sentido de superação que eu vou dizer uma coisa, talvez tenha sido a situação, o episódio de superação mais bonito na minha vida. Mais até que a minha superação pessoal da perda do meu filho mais velho, eu diria, porque se deu num grau longe de se dar com dor, com choque, se deu com muito carinho, muita doçura. Foi a superação mais doce que eu já vi, vai. Não vou dizer que foi a maior. Tá? Acho que isso coloca algumas questões que eu gostaria de conversar com você sobre a missão do servidor público. Vamos lá? O gestor público e seu papel.
Tá, eu sei que eu não vou cobrir todas as questões que muitos dos colegas que me antecederam anteciparam brilhantemente, mas algumas coisas eu gostaria de passar com vocês. Eu acho que a primeira coisa do servidor é esta: saber que ele está no trabalho dele para servir, que o Estado, ou seja, o pagador de impostos, que somos nós, pagamos para que eles nos sirva. Não perdulariamente, não como a gente trata qualquer favor, que pede uma Coca-Cola num bar, não sei o quê, mas ele é um cara que está para servir. E eu acho essa a face mais nobre do serviço público. Você olhar e falar, eu estou aqui para fazer um trabalho em prol da sociedade. E vocês sabem o quanto a sociedade hoje espera do serviço público. O quanto ela espera particularmente do judiciário. O quanto ela espera em transparência. O quanto ela espera em bons políticos no legislativo. O quanto ela espera em bons políticos no executivo. Tá? Então, eu acho uma glória você imaginar um servidor consciente da sua condição e que faça isso com felicidade. Tarefa número 2 para o servidor público é dotar o seu grupo de um senso de missão. Sabe, não adianta nada você entrar no melhor dos órgãos públicos e não ter um senso de missão. Não adianta nada você se sentir um servidor se você não sabe para que você serve para aquelas pessoas e como você pode ajudá-las. E como você pode se sentir muito melhor ajudando-as. Tá? Então, acho que uma das primeiras tarefas do servidor público é ter a clareza da sua própria missão. O que ele está fazendo ali e, principalmente, como ele pode fazer aquilo melhor. Chega de olhar o Estado como um cabide de emprego, como a gente se acostumou a ver, e vamos olhá-lo com eficiência. Sabe, como algo que não dá para torrar dinheiro que não tem. Não dá para desperdiçar. Tem que ter prioridades claras, tem que ter uma gestão correta, transparente, límpida, honesta, ética. Tudo que anda faltando por aí. Gente, eu falei, todo concurseiro é um empreendedor. Por que o cara batalha, vira a vida dele de ponta cabeça, estuda de noite, de madrugada, fica um ano quase sem sair de casa no fim de semana? Consegue entrar na magistratura, ou consegue entrar no Ministério Público, ou em qualquer outro órgão, e depois vira um acomodado. Por que acontece isso? Na minha opinião, por falta de liderança. Eu acho que os gestores do Ministério Público ainda são líderes descompromissados com o seu papel. E cabe também aos subordinados procurarem oportunidades, continuarem sendo empreendedores. Eu estou aqui, eu estou insatisfeito, eu estou inquieto, eu quero crescer, eu quero realizar meus potenciais, eu quero fazer coisas boas, eu quero servir com dignidade, com ética. Acho que abrir esses espaços. E os gestores, por sua vez, acordarem para essa realidade. Tá? Mas eu acho que todo servidor público tem o DNA do empreendedorismo. É procurar na gente. Eu acho que o grande inimigo é a acomodação. Não há nada pior. Nada pior, seja em termos de se fazer uma carreira brilhante ou não, seja em termos de felicidade pessoal. A gente vai ser aquelas figuras meio bundinhas que vão, sabe? Está lá com o empreguinho, vai, se vira, não sei o quê, mas o orgulho de si próprio é uma coisa muito boa, a autoestima é uma coisa muito boa. E os acomodados não costumam ter boa autoestima, não. Estão sempre meio, sabe, falando mais mal dos outros do que bem de si próprio. Cultivar a paciência e a perseverança no grupo. Funcionalismo público,
o servidor público, o serviço público, é algo que pede paciência. São estruturas antigas, quase arcaicas em muitos casos. Então, as jovens cabeças que vêm vindo aí, entre as quais eu gostaria de citar do nosso presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que eu conheço há longa data e posso atestar a profunda idoneidade e o profundo caráter democrata que sempre marcou, é um precursor. Agora, a gente precisa de muitos Dimas ainda. Sabe? Precisa de um Dimas ou 3 ou 4 em cada um desses órgãos, em cada um desses estados. Porque para um TJ, para um TCE paulista que está dando grandes mostras de inovação, e com muita rapidez, existem muitos outros que estão ali parados no paroquialismo, né? Que o governador liga, faz um pedido, resolve aqui, fica meio um órgão de conveniência, né? A reboque do legislativo e do executivo. Então, acho que cultivar a paciência e a perseverança são 2 dados fundamentais. Entendam aí a paciência como a meta de vocês. Sei lá, vocês querem ser um juiz. Aqui um conselheiro. Vão trabalhar para isso. Talvez leve 20 anos na carreira. Agora, você tem sempre que ter muito claro ali, olha, conselheiro, está ali a plaquinha. Eu vou chegar naquela luzinha escrita conselheiro. Agora, cada passo teu, essa é a perseverança, tem que ser dado na direção. Marco Aurélio, imperador romano, imperador filósofo, que eu adoro, estoico, ele tinha uma grande frase, que eu acho que cai maravilhosamente para o servidor público. Ele dizia, apressem-se calmamente. Sabe, é uma maneira de você olhar e falar, eu tenho senso de urgência, mas eu não tenho ansiedade. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei o quanto minhas pernas conseguem andar depressa. Não vou nem andar mais devagar que elas, nem correr o que elas não conseguem. Tá? Então, são 2 atributos que devem ser amplamente estimulados pelo chefe. Estimular uma melhoria interior permanente no grupo em si mesmo. Aí eu acho um negócio fundamental. O brasileiro gosta de ver problema fora de si. Os problemas estão sempre fora dele. Ele nunca faz parte do problema. Na cabeça dele, quando na maioria das vezes ele faz. Tá? Você tem um compromisso pessoal de melhoria, de falar, não interessa se hoje eu fiz um gesto de compaixão, se hoje eu fiz um gesto de ajuda, se minha amiga precisou sair mais cedo para fazer um exame no médico, eu peguei parte do trabalho dela. Eu acho que você ter essa atitude de melhoria permanente é algo que só vai te desenvolver. E é um modelo de autodesenvolvimento, de você estar atento ao seu próprio desenvolvimento e, lógico, se valendo das oportunidades que a organização, o órgão, as circunstâncias te oferecem. Tá? Estamos indo. Desculpa aí as demais torcidas, mas a coisa lá é completamente tricolor em casa, não tem jeito, não. Quero falar agora da relação do gestor, servidor público, com sua equipe, que eu acho que é um pouco a semente de toda a transformação que a gente possa vir a ter na nossa moldura organizacional. Bem, a historinha aí, rapidinho. Um dia escrevi da grande paixão que tinha sido o Pedro ter se tornado um São Paulino. Por quê? Porque o Paulinho, mais velho, o menino que faleceu, era São Paulino. Como eu disse ali na entrevista, na infância eu fui um pai bem descuidado, estava começando o jornalismo, era um baita boêmio.
mais da cachaça que do amor naquele tempo lá. Né? Hoje sou bem mais do amor que da cachaça. Mas com o Paulinho eu descuidei. Começou São Paulino, dei camiseta, tal, blá, blá, e me separei da mãe dele. A mãe casou de novo. Padrasto corintianaço. Chegou ali, catou o moleque e falou: vem cá que eu vou te levar no futebol. Levou num jogo do Pacaembu, um jogo bom, clássico, acho. Enfiou o moleque no meio da Gaviões da Fiel e ele nunca mais saiu de lá. Virou corintiano assim até a raiz dos cabelos. Eu contei essa história na VIP, um artigo na revista VIP. Olha que coisa curiosa. Na mesma noite que saiu a revista, São Paulo foi para Buenos Aires jogar uma partida pela Libertadores. E o Rogério Ceni comprou uma VIP e leu. Leu, ficou emocionado com a história, virou para o diretor de marketing e falou: me acha esse jornalista aí, que eu quero convidar esse menino para entrar em campo comigo. Pô, eu estou lá na segunda-feira, na redação, na Abril, toco o telefone e minha secretária fala: Rogério Ceni. Fala, o quê? Rogério Ceni. Fala, você está brincando, alguma piada, né? É ele mesmo, não sei o quê, eu conheço a voz. Aí eu peguei ele e falou: Gandra, com aquele jeito, Rogério Ceni, Lia, tal, né? Queria convidar, convidou. Aí fomos lá, foi uma glória. Foi assim uma noite de glória. Ficam os pais num chiqueirinho ali esperando os filhos vão, dali a pouco eu vejo ele na frente, ele mais uns 2 menininhos de mão dada, entrando com o Rogério, correndo até o meio do campo. Dava para sentir a alegria dele lá do meio do campo, de onde eu estava. Era um negócio de louco aquele. Aí, dali a pouco, voltou, os olhos dele crepitavam, parecia que tinha uma fogueirinha em cada olho. Aqui. Aí eu falei: aí, Pedrão, como é que foi? Foi legal? Nossa, pai, foi maravilhoso, ele falou. Né? Aí eu falei: pô, filho, que legal, tal, não sei o quê. Ele virou no meu ouvido e falou: pai, posso te contar uma coisa? Aí eu falei: claro. Ele falou: teve uma hora ali na beira do campo que ninguém estava olhando, eu fingi que ia amarrar a chuteira e dei um beijo no gramado do Morumbi. Bom, aí eu falei: é a crisma, não é o batismo. Batismou, crismou, lacrou. Esse nunca mais vai deixar de ser tricolor. E o meu netinho, o Rodrigo, que aí já está grandinho, olha, está maiorzinho. Olha o detalhe na mãozinha, na mão. É um São Paulino doente, porque tem o avô, tem o tio, os homens na casa lá são São Paulinos, então ele aderiu também. Essa coisa me ensinou muito, muito. Essa noite foi uma noite mágica. E eu queria fazer uma única pergunta para vocês sobre essa noite. Quem é capaz aqui de me definir o que seja o verbo torcer? É, também é, mas não é isso aí, não. Acreditar. Oi? Confiar. Confiança também. Oi? Seguir? Também. Fazer parte. Fazer? Vibrar. É parte do torcer. Tudo isso é parte do torcer. Agora, não me conformo que vocês, de um tribunal, afeitos ao direito, habituados ao direito, sabem o que é torcer? É uma coisa que vocês têm muito contato. Torcer é uma procuração. É uma procuração que você passa para aqueles 11 caras lá embaixo perseguirem a glória, perseguirem a fama, perseguirem o sucesso, perseguirem o dinheiro em teu nome. Você ganhou alguma coisa do teu time já? Nunca. Eu já ganhei uma flâmula, um boné, alguma coisa parecida. Mas torcer é uma procuração, e é uma procuração que vem do coração. Com alguma influência, porque um primo é de tal time, você gosta do primo, vai torcer também. Um tio, pai, como eu. Pai te enche o saco, não deixa torcer para outro. Mas torcer é uma procuração.
E vocês são capazes de dizer qual é a relação que a gente mantém com esse time? Nessa procuração? Com o que a gente entra? Entra com tudo que se falou, mas tem uma coisa ali que, pela história que eu contei, é decisiva. Fé também. Emoção também. Mas é uma característica mesmo, é uma atitude mesmo. Confiança, compromisso, está passando perto. Posso falar? Oi? Lealdade. Por que o Paulinho virou corintiano? Eu fiquei tão puto. Porque ele quebrou um laço de lealdade. Quantas pessoas vocês conhecem que ficam mudando de time? Quase ninguém. Então, é uma procuração intermediada por uma lealdade. E o que isso proporciona? Aí que eu descobri essa noite o que eu qualifico de mistério da bola. Por que é tão gostoso que eu, Pedro e o Rodrigo torçamos pelo mesmo time? Avô, filho, pai, filho e neto. Por que isso é tão bacana? Me dei conta de que a grande magia do futebol é que, para as pessoas que torcem para o mesmo time, pelo menos durante aqueles 90 minutos que dura um jogo, o destino vai torcer da mesma maneira para cada um. Se o São Paulo perder, vai ser deprê, não tem. Meu filho sai xingando todo mundo, o mais velho, fica possesso, chorava, né? O Rodrigo também odeia, fica mal. Eu também não gosto, né? Mas é uma maneira de se exercer a lealdade e é uma recompensa por essa lealdade. A gente não ganha tostão, mas a gente ganha um fugazes momento ali de alegria e de contentamento, né? Vamos ver um pouquinho na vida organizacional como isso se revela? O gestor público e a sua equipe, tá? Está escrito ali, caso alguém não consiga ler. Primeiro, segundo e terceiro conceitos que um gestor deve levar em consideração com sua equipe. Ele se impõe pelos exemplos. Da mesma maneira que, se você é um bom pai, você vai virar um bom pai pelos exemplos que você deu para o teu filho ao longo da vida. Você vai virar um bom profissional pelos exemplos que você der. Os seus subordinados vão se guiar pelos seus exemplos. Se às 6 horas da tarde você falar, vou dar uma saída, vou tomar uma cerveja aí no bar da esquina, depois de 15 dias todos os seus funcionários estão lá, os subordinados, tomando cerveja com você. E coisas que a gente precisa saber. Brasileiro não gosta de chefe. Isso talvez seja uma premissa dos nossos tempos aí mais arcaicos, mas ainda é um negócio presente. Chefe é uma figura que a gente ama odiar, né? Como tantas. Mas o exemplo é o primeiro passo. Se ele faz uma coisa direita, eu não vou fazer uma coisa errada. Porque é uma diretriz, é um caminho. Deve ser da mesma maneira que ele é um servidor que serve à sociedade, que tem uma missão hipernobre, ele deve ser um líder serviçal com a equipe. Ele deve servir a equipe, está ali para ajudá-la, está ali para fazê-la crescer. Porque ser líder é fazer. Mas mais que fazer, é fazer. Você tem que fazer com que os outros façam. E você tem que sinalizar a direção em que esse trabalho deve caminhar. E acho que no serviço público, o líder serviçal está dentro do próprio espírito da organização. Se você serve o cidadão, por que você não serve os seus pupilos, os seus subordinados?
Precisa parar com essa coisa de falar, de se confundir o líder e o chefe. Chefe dá ordem. Líder convence. Líder conduz. Líder leva. Líder faz você caminhar, faz você olhar para o mesmo lado. Todos da equipe. Tá? Incentivar os afetos. Gente do céu, aí eu vou pegar o americano e vou pegar o brasileiro novamente. O americano é o bicho mais individualista deste mundo. Mas é o povo que melhor sabe trabalhar em equipe. Talvez o japonês, pela disciplina, seja um pouco mais até. Mas eles conseguem ganhos de produtividade enormes. Se comparar a produtividade de um trabalhador americano com o brasileiro é uma coisa risível. Agora, você incentivar os afetos não tem nada a ver com gostar ou não gostar de uma pessoa. A gente adora ir no cafezinho, acontece um negócio, a gente já dá um cutucão no outro, vamos para o cafezinho. Bem feito, né? Estava pedindo, estava não sei o quê. Você viu? Você viu o jeito que ele falou, não sei o quê? A gente está sempre fofocando, é só deixar. E precisa parar, precisa parar. Americano, como dizia, é o bicho mais individualista do mundo e sabe trabalhar em equipe como ninguém. Por quê? Porque eles têm um respeito pelo indivíduo. Eles podem te odiar, mas ali no trabalho não vai sair uma palavra sobre isso. Ele pode sair da porta do emprego já te xingando, encontrar mulher xingar mais, falar com os filhos, brigar com os filhos por tua causa, mas no trabalho é difícil que eles façam. Não estão imunes a isso, mas é difícil. A sensação de que tanto o destino quanto a carreira são fenômenos compartilhados. Da mesma maneira que naqueles 90 minutos do jogo, o destino sorriu da mesma maneira para a gente, que torce para o mesmo time, para o São Paulo, na carreira, você tem um destino compartilhado. Tem. Vocês... Alguns de vocês podem sair daqui, prestar concurso para a magistratura, para o Ministério Público. 5 minutinhos. Mas vocês vão estar com um destino compartilhado com as pessoas que estão aqui. Se vocês saírem daqui, a equipe que vocês tiverem, vocês vão ter um destino compartilhado com ela. Isso é algo só revelador da grandeza que existe no senso de equipe. E numa grande busca que deve ser nossa, que é dar coesão às equipes. E não quebrá-las como a gente vive fazendo. Tornar a lealdade a moeda corrente. Poxa, se a gente torce para um time que não dá um tostão para a gente no fim do mês, às vezes só dá tristeza, só perde, só apronta, por que a gente não vai investir no próprio trabalho, nas próprias relações, na qualidade das relações que a gente tem no trabalho? A gente precisa deixar de ser besta, sim, para falar um bom português. E parar com o preciosismo, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu senso de missão, e é isso que eu vou cumprir junto com o meu líder ou junto com os meus liderados. Você pode ser subordinado ou pode ser líder, mas você tem o mesmo senso de missão e você tem uma equipe. Tá? Para terminar, eu queria falar de um servidor exemplar, que eu não sei se algum de vocês conhece. O Dr. William Douglas é juiz da quarta Vara Federal de Niterói. Ele é da mesma equipe da Enfoque, a mesma equipe palestrante como eu nessa agência. Ele já ganhou o Prêmio Novare 2 vezes. A quarta Vara de Niterói dele, aliás, olha, uma pessoa para falar aqui maravilhosa. A quarta Vara de Niterói, ela obtém
resultados dessa natureza. Ó, ele escreveu As Formigas, as 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que são 2 best-sellers aí de autoajuda. E a produtividade da vara dele, segundo a corregedoria do TRF, Carioca, e do CNJ, é de pelo menos 30% superior à das demais varas. Ele está sempre, sai essa eleição, está ele em primeiro lugar e ali 3 curvas atrás o segundo, entendeu? Então é um cara que conseguiu mexer num... Você olha um cartório de uma vara, aquela papelada, aquela zona, aqueles funcionários desanimados, de má vontade e tal. Ele acabou. Você entra na vara dele, as pessoas estão sorrindo, estão trabalhando com prazer. Agora, ele seguiu todos aqueles mandamentos. Ele deu circulação afetiva, ele procurou entender a necessidade de cada um, ele deu home office para quem precisava, criou processos inovadores, e há 5, 6 anos ele vem se mostrando um campeão nessa área. Olha, recomendo profundamente, viu, a leitura desses livros dele. E olha a receita que ele dá para esse sucesso. Seja um líder serviçal, sempre dê o exemplo. Ele fala, eu não chego mais tarde que os outros, eu posso chegar à mesma hora, mas não chego mais tarde. Não saio mais cedo que os outros, vai embora quando todo mundo já foi, se dispõe a ajudar a todo momento. Dá autonomia para as pessoas crescerem, procura conhecer a capacidade de cada um. Isso não é um negócio que a gente faz um plano de carreira e muda. Isso é coisa que no dia a dia vai acontecendo, a partir dos exemplos e a partir da atitude servidora que ele mantém com seus próprios liderados, né? Cria um ambiente de colaboração e ele me disse, antes de tudo, seja cristão. Eu não acho que seja só cristão, acho que é uma regra de ouro para todas as religiões. Trate o próximo como a si mesmo. Ou não trate o próximo como não gostaria de ser tratado, né? Gente, para fechar, um assunto que eu não quis tocar antes, mas eu acho que é fulcral para vocês, a estabilidade. Afinal, a estabilidade ajuda ou não ajuda? Acha que não? Sim? Eu acho que ela ajuda se você se permitir que ela ajude. E acho que ela prejudica se permitir que ela prejudique. Então aqui tem um exemplo que eu acho muito gostoso, do sapo. Eu não sei quem conhece, eu não conhecia, fiquei encantado com essa história. Se você pegar uma panela com água fria, colocar o sapo dentro e colocar a panela no fogo, acender o fogo, sabe o que vai acontecer? O sapo vai ficar dentro d'água até morrer. Está quentinho aqui, está gostosinho, né? Puf! Estourou o sapo. Ele fica até estourar. Agora, se você esquentar uma panela d'água, tenta botar um sapo lá dentro. É mais fácil você pular na panela do que ele entrar. Ele vai perceber o perigo, ele vai perceber as ameaças e vai agir. Vai dar um pulo o mais longe possível. Essa deve ser a nossa postura, como gestor ou como subordinados no funcionalismo. Tá? A acomodação vale para nos acomodar, mais nada. Agora, ela pode ser a estabilidade. A estabilidade pode ser um tremendo impulso na tua vida. Você pode empreender. Ninguém vai te demitir se você fizer um negócio errado. Você pode tentar. Você pode fazer a coisa mais importante na vida de uma organização, que é arriscar. Sabe? Em cima do risco, se você errou, você reflete em cima do erro. E é aí que você aprende, você se coloca em movimento. Tá? Então, é olhar a estabilidade, tem os dois lados.
Você pode olhar o lado do sapo que fica lá cozinhando gostosamente, depois morre, e a acomodação é a morte num emprego mesmo, numa carreira. Ou você pode simplesmente identificar o perigo, pular fora e continuar o seu caminho. Parabéns a vocês que servem o Brasil. Acho que nunca o Brasil precisou tanto de vocês. Espero que vocês saibam dar uma resposta à altura da inteligência de cada um. Muito obrigado em meu nome. E muito obrigado em nome do Rodrigo. Pessoal, antes de sair, uma palavra só. Agradecer vocês estarem aqui até agora. Eu assisti parte lá de cima e desci aqui e falei, pô, vou assistir o Zé Rui de perto. Vocês entenderam por quê ou não? Então, o que tem a ver o tribunal, Zé, com o que você falou aí? Nós não falamos de auditoria, não falamos de, vamos lá, verificar, fiscalização. Nós falamos de coisa que eu falei lá no começo de manhã, quando o pessoal está aqui ainda, incrível como estão aqui. Nós falamos o seguinte, que tem que olhar além dos jardins. Você lembra que eu falei? Entendeu? De lá até agora, eu fiz tanta coisa aqui no tribunal que eu não lembro mais. Mas voltei para pegar o final. Eu entrei na Faculdade de Direito e conheci um jovem cabeludo, barbudo, irreverente, que era o Zé Rui. Meio hippie. Na época era meio hippie. O pessoal nem sabe o que é hippie hoje mais. Mas tinha hippie. E tinha sonhos também. Os deles e os meus. E do Raif, que foi contemporâneo nosso. Pois bem, mudamos a vida, enfim, sempre longe, mais perto. Quando morreu o pai do Zé, eu estava presente. Depois, quando morreu o filho, eu reencontrei com o Zé. A coisa assim, você sabe, para ser amigo não precisa estar perto. É incrível essas coisas. É incrível. Eu continuo amigo dele depois de 34, 40 anos. É possível isso? É possível. É possível esse barulho? Também. Porque a gente treina e erra também. Quero dizer duas coisas. A gente não pode ser feliz onde a gente trabalha. Vocês notaram? Se o cara perguntar, você é feliz? Sou. Não contrata. Por quê? Porque incomoda ser feliz. Quando eu falo, você está bem, Dimas? Pô, estou amando o que eu estou fazendo. Estou feliz. Estou dando a melhor parte da minha vida, que é só a maturidade da minha vida. Né? Mais calmo, mais assertivo. Estou dando isso para o tribunal e estou feliz. Mas não fala para os outros. Mas por quê? Porque eles não vão gostar. Mas eu falo, sim, estou feliz. Porque eu me reinventei também, assim como o Zé. Tá certo? Disputei a vida inteira, não estou disputando mais. Então fui para a música, poesia, essas coisas que nós sempre fizemos. O Zé mostrou o Cinca, o Gordini, faltou mostrar o carro que ele me emprestava, um Chevette. Meu Deus. Ainda bem que não existe mais. Quantas histórias do Chevette. Mas foi bom, porque o Zé me emprestando o Chevette, que eu não tinha o carro, fez com que eu tivesse possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas. Algumas até hoje perguntam para você. E outros perguntam, você tem aquele carro ainda? Porque eu falava que era meu. Isso não é pecado, pessoal, falar que é meu. Até porque era um Chevette bonitão, mas era Chevette, pô. Então, naquela época tinha carta, eu falei de manhã, tinha cinema, que eu ia muito, pegava na menina, entrava depois, apagava a luz, entrava, pegava na mão, e se errava pegar na mão, ficava até o fim. Dava câimbra na mão, porque se eu tirasse, acabou. Não pegava de novo. Você vai falar, isso é ridículo, eu sei que é. Mas foi assim. Eu sobrevivi. Sem trauma. Alguns só, o resto passaram. E, sobretudo, Zé, o que você falou aí, é a gente olhar para frente e ter possibilidade de ter afeto. Quando eu olho para cada pessoa, eu falo, pessoal, acredita, o que eu quero de você não é dinheiro, não é promoção. Por quê? Porque não é isso. Eu quero só que você olhe para mim e tenha afeto por mim. Ou seja, gostar de mim de graça. Quando o Zé Luiz lançou o livro dele, Coração de Pai, eu li no jornal, porque ele era um repórter, 70 países. Eu fui no lançamento, entrei na fila.
Quietinho, demorou, Zé. Putz, sou senhorzinho, pô. E não furei. Não furei a fila, pessoal, porque furar a fila é muito feio. E fui. Daí chegava uma pessoa, você é o Dimas? Quanto tempo você é da faculdade? Eu sabia, mas não falava. Não, você está bem. Você mais ou menos. Falou para mim, você mais ou menos. Eu sei, mas a vida é assim, né? Fazer o quê? Daí cheguei no Zé. Putz, foi uma felicidade. Foi bom. Li o livro inteiro. Dei para meus filhos, que são palmeirenses, claro. Dei para eles. Alguns leram uma parte e tal, minha mulher leu. Ou seja, eu fiquei uma pessoa melhor quando li o livro também, porque me reencontrei com tantas coisas. Para terminar, eu digo para todo mundo, o Zé falou, pô, que o juiz tal. É verdade, Zé. Nós temos que reinventar. Todo dia explicar o seguinte, eu não sou máquina, pô. Eu não sou máquina. E eu vou passar também. Quando eu falei hoje de manhã, não sei se eu estava aqui, falei, quem são aqueles? Aquele meu tio que foi prefeito, que era uma praça. Eu vou ser praça, Zé. Eu vou. Araraquara, eu vou ser Rua Grande. Em Itaquaritinga também. Acho que eu vou ser um beco sem saída. Você vai ser, uma rua sem saída. Vai ser. Porque no fundo, nós somos um beco procurando saída. Gostou? Gostaram? Meu Deus, o amor é uma coisa tão bonita. Por fim, para dizer que nós acertamos em tudo até agora, é que lá fora está um trânsito tão forte, está começando a esfriar, e nós estamos aqui, nesse momento, sem falar em dinheiro, sem falar em promoção, falando em coisas que a gente quase nunca fala mais. Nunca fala mais. Porque se a internet foi boa, e assim que ser, nada supera você olhar no olho da pessoa e pegar na mão da pessoa. Nada supera, pessoal. Acredite se quiser. Nada. Eu continuo assim. Continuo. Eu, quando era estudante, eu ficava olhando pela janela do colegial. Por que eu estou fazendo daqui? Olhando para a janela. Itaquaritinga, cidade pequena. Uma pessoa chegou e falou, Dimas, eu daria 1000 cruzeiros, há quanto tempo faz, hein? Para saber o que você pensa olhando para a janela. Eu olhei e falei, eu também, professora. Eu tenho certeza que eu ia para a aula. Passou o tempo, tal. Um dia eu estou no tribunal aqui em cima, um gabinete grande, lindo, cheio de obra de arte, quadro da minha mulher, que ela pinta e tal. Olhando pela janela, tocou o telefone, nego batia na porta, morreu, né? Morreu. Eu quieto, só olhando para a janela, entardecendo e olhando o lusco-fusco. Entrou a Cida, que trabalha comigo há 33 anos. Trabalha comigo há 33 anos. Eu não sei como ela consegue. Bom, ela entrou. Ela falou, ficou olhando, bateu, abriu a porta, eu nem olhei. É o secretário, é o governador, é outro conselheiro, eu assim. Daí ela fechou a porta, voltou de novo e falou, Dimas, eu daria tudo para saber o que passa na tua cabeça olhando para esse mundo. Falei, também não sei. Ou seja, nós temos que sempre estar olhando para o mundo e pensando, o que eu vou olhar além do que está aqui? Entendeu o desafio, pessoal? Um grande abraço, muito afeto, muito carinho e parabéns a todos vocês. É o Zé Rui. Um abraço. Conselheiro, eu faço o convite ao conselheiro Dimas Ramalho para que faça a entrega à doutora Luísa e ao doutor José Rui de uma lembrança por suas presenças nesta casa. Muito obrigado a todos pelas presenças. Nós gostaríamos de divulgar mais uma vez o número do WhatsApp, 99508-7638, o WhatsApp da ouvidoria. Muito obrigado a todos.